Esta consagração pode ser feita por todas as pessoas que querem um auxílio de Deus para alcançar a sua santificação. Ou seja, por todos os batizados que querem ir para o céu, que querem uma ajuda para poder se salvar. Vejam bem, não estou dizendo que é necessário fazer a consagração para se salvar, não é isto. Estou dizendo que a consagração é um auxílio dado pelo próprio Deus para alcançarmos a santificação e a salvação, que é consequência da nossa vivência em Deus. Então, todas as pessoas batizadas que não fazem restrição à doutrina de Jesus Cristo, tal como a igreja a ensina, e que desejam profundamente viver em santidade, a consagração à Santíssima Virgem será um auxílio poderoso para estas pessoas. Não há, portanto, restrição a pessoas. Entretanto, se alguém não aceita a doutrina da igreja, a doutrina de Jesus Cristo, como a igreja apresenta, não há sentido fazer esta consagração. Se alguém não quer ser santo, não há sentido fazer esta consagração. Esta consagração, ela não é para os perfeitos, não é para os santos, não é para aqueles que estão avançados na vida espiritual simplesmente. Esta consagração é para os pecadores, como eu, como vocês, mas que querem viver a santidade. Jesus, ele nos entregou a Maria, a fim de que ela nos ensinasse a fazer a vontade dele. Ele já havia nos ensinado tudo, mas ele, bem sabendo a nossa fragilidade, bem sabendo a nossa debilidade, como nós somos suscetíveis às mazelas, às tentações, então ele nos deu uma mãe. E de fato, esta mãe tem esta missão, de nos ensinar a amá-lo verdadeiramente, de forma que nós possamos chegar a esta maturidade espiritual. Como diz São Paulo, a estatura da idade de Cristo. Ou seja, há um amor a Deus sobre todas as coisas, conforme expressa a Sagrada Escritura, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Isto é a maturidade espiritual, a qual Nossa Senhora nos faz chegar, se, uma vez entregues a ela, formos dóceis às suas inspirações, deixando-nos educar por ela, portanto, aprendendo a fazer tudo quanto Jesus mandou. As pessoas que desejam, portanto, um auxílio para a sua santificação, podem e devem fazer esta consagração. Não é apenas para sacerdotes, religiosos, religiosas, pessoas de comunidades, mas para todas as pessoas. Não há restrição, desde que aquela pessoa que a faz realmente, sinceramente, deseja a santidade. No fundo, todos nós sabemos que temos a obrigação de sermos santos, porque isto não é um privilégio de algumas pessoas, esta é a obrigação de todos, se queremos ir para o céu. Diz a palavra de Deus que nós devemos ser santos. São Pedro, na sua carta, diz, na sua primeira carta, no capítulo 1, vai dizer o quê? Sede santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, sede santos como vosso Pai é santo. Portanto, a santidade é exigência de Deus para todos. São Paulo, por sua vez, vai dizer, buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, meus amados irmãos, se nós não nos santificarmos, nós não iremos para o céu. Se nós não nos santificarmos, nós nos condenaremos ao inferno. Portanto, aqueles que querem se salvar precisam ser santos. E a santidade consiste em quê? A santidade consiste no amor a Deus. A santidade consiste em amar a Deus. E amar a Deus consiste em quê? Em obedecer os seus mandamentos, em fazer tudo o que Ele mandou. E Nossa Senhora entra aí, a devoção a ela entra justamente aí. Jesus nos entregou a ela para que ela realmente nos conduzisse à compreensão e à vivência da vontade de Deus. E dessa forma nos santificássemos e desta forma nos salvássemos. Portanto, todos aqueles que desejarem ser santos, desejarem ir para o céu, encontrarão na verdadeira devoção realmente um poderoso auxílio. É importante dizer uma coisa a todos, especialmente aqueles que já leram o tratado ou que já tiveram o conhecimento, que já ouviram alguma palestra sobre a consagração ou sobre o tratado da verdadeira devoção. Muitos têm escrúpulos, têm medo de fazer a consagração. Eu gostaria de dizer a você, meu caríssimo irmão, que você não deve ter medo, este medo não vem de Deus. Nós não devemos ter medo de nos entregar totalmente a Maria, não devemos ter medo de nos fazer escravos por amor dela, porque esta entrega total, ela foi realizada pelo próprio Cristo, foi mandada por Ele mesmo, portanto não devemos ter medo de cumprir a vontade de Deus. A entrega total a Maria só nos ajuda, em nenhum modo e de nenhuma maneira nos atrapalha. Nossa Senhora só nos ajuda. Alguns não fazem porque se sentem indignos,
Alguns dizem, não posso fazer esta consagração, eu não sou digno, não posso fazer esta consagração, é muito elevada para mim, etc. Evidentemente que as pessoas que se expressam deste modo, que pensam assim, apenas manifestam ignorância a respeito do assunto. Irmãos, se vocês não são dignos, se você não é digno de fazer esta consagração, muito menos você seria digno de receber a Eucaristia. Muito mais do que esta consagração é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Muito mais do que esta consagração é o batismo que você já recebeu. Se você não se acha digno de fazer esta consagração, como é que você então pode sustentar a verdade de que você é um cristão se você é batizado? Como é que você então pode ir à fila da comunhão e receber o próprio Jesus se você não se acha digno de fazer uma consagração como esta? Mas, evidentemente, que todos nós, se queremos ser santos, se queremos ir para o céu, se queremos amar a Deus, nós não apenas podemos, nós devemos fazer, porque nos ajudará. Nossa Senhora é aquela que sempre nos ajudará a realizar bem a vontade do Pai, a cumprir tudo o que o Senhor mandou. Não devemos ter medo. Esse medo, esse escrúpulo não vem de Deus. É enganação do inimigo para nos afastar realmente de Nossa Senhora, para nos impedir de fazer esta entrega confiante a ela, que resultará na nossa santificação e neste esmagamento da cabeça do inimigo, porque assim rejeitaremos com mais facilidade as suas seduções, as suas tentações. Portanto, todas as pessoas que querem ser santas podem fazer a consagração. A consagração não é para os santos e perfeitos, é para aqueles que desejam ser santos, é para aqueles que querem ser santos e que, entretanto, têm consciência da sua debilidade, têm consciência da sua fragilidade, da sua fraqueza e que querem ajuda para poder para se manterem no caminho de santidade, no caminho de comunhão com Deus, no caminho de obediência a Jesus. Essa consagração é para as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, que querem amá-lo mais profundamente e, portanto, em Nossa Senhora encontrarão este caminho. Foi por isso que o próprio Jesus nos entregou a ela. Portanto, não ter medo. Toda pessoa que quer verdadeiramente viver de maneira mais profunda a sua vida cristã, pode e deve consagrar-se a Nossa Senhora. Ela te ensinará a ser um melhor pai de família. Ela te ensinará a ser uma mãe mais santa. Ela fará de você um jovem mais puro, um jovem mais devoto, mais fervoroso. Ela te ajudará, como membro de comunidade, a viver de maneira mais perfeita o seu carisma, independentemente de qual seja ele. Ela te ajudará a fazer melhor todas as coisas que são suas obrigações. Não deve, portanto, ninguém ter medo de entregar-se a Maria, porque esta entrega resulta na nossa consagração, na nossa santificação. Amados irmãos, esta consagração ela é destinada a todas as pessoas de todos os carismas, independentemente das comunidades, das congregações que façam parte. Esta consagração ela é católica, na sua mais profunda acepção da palavra. Esta consagração ela é para todos os batizados que querem uma ajuda para viver melhor a sua fé. Portanto, ela não é exclusividade de uma comunidade ou de uma congregação. Ela é um patrimônio espiritual da Igreja. Tal como, por exemplo, a reza do terço, a reza do rosário ou escapulário de Nossa Senhora, não é propriedade, não é exclusividade de uma congregação. É para enriquecer todos aqueles que deles fazem uso. A reza do terço, do rosário, enriquece a todas as pessoas que a realizam e não é, portanto, apenas para uma comunidade. E isto se aplica com muito mais propriedade a esta consagração, porque é para todos os batizados, sendo ela uma renovação dos votos batismais, uma renovação do nosso batismo, ela, portanto, é aplicável a todas as pessoas, independentemente do estado de vida, ou seja, se são casados, solteiros, se são sacerdotes, religiosos, membros de comunidades, todos os estados de vida e a todas as pessoas, independentemente do seu nível espiritual. A todos aqueles que desejam, portanto, viver a santidade, ela auxiliará. Nossa Senhora sempre nos ajudará a fazer bem aquilo que é o nosso dever, aquilo que é a nossa obrigação. Ela não é estranha, esta consagração total, ela não atrapalha a vivência de nenhum carisma particular. Já encontrei pessoas na minha caminhada, nas missões que faço, explicando a consagração, que objetaram a resistência, que colocaram resistência à consagração, objetaram não fazer a consagração por já ser membro desta comunidade, desta congregação.
E a resposta é muito simples a estas pessoas, que Nossa Senhora nunca nos atrapalha, ela sempre nos ajuda a viver bem o nosso carisma. Ela é a Virgem fiel, que te ensinará, ajudará a fazer de maneira muito mais perfeita aquilo que já é o seu dever, como pessoa, como cristão, como membro de comunidade. Ela, portanto, não é um corpo estranho dentro de nenhum carisma. Ela ajuda a viver bem todos os carismas. Ajuda a pessoa a realizar bem a sua missão enquanto cristão, independentemente do seu estado de vida ou da função que ocupa dentro da igreja. Esta consagração, ela não tem contraindicações. E o único efeito colateral é a santidade. Portanto, não tenha medo de fazê-la. Não tenha medo de realizá-la. E mais ainda, não tenha medo de divulgá-la, de apresentar às outras pessoas. Nós agora temos uma grande responsabilidade. Nós devemos popularizar. Nós devemos dar a conhecer às pessoas de maneira geral esta consagração que o demônio se esforçou de esconder por tanto tempo. Lembre-se que o Tratado da Verdadeira Devoção, escrito em 1712, ele foi escrito pelo demônio, foi escondido pelo demônio durante 130 anos. Escrito por São Luís Grignon de Montfort em 1712, só foi reencontrado em 1842. Por que o demônio escondeu o tratado? Já respondemos em outro momento. O demônio escondeu porque sabe que se esta consagração for difundida, se ela for conhecida e vivenciada, então se formará um batalhão de santos, de pessoas muito mais dóceis à voz do Espírito Santo, ensinados por Maria a amar a Jesus com todo o coração. Portanto, é para todos, é católica, é universal. Todos aqueles que querem auxílio para viver o seguimento de Jesus Cristo são chamados a fazer esta consagração. Nossa Senhora só ajuda a viver um amor mais perfeito a Jesus Cristo, nosso Senhor.